Os animes atuais são uma porcaria. Se você, como eu, começou a assistir anime ou ler mangá muito tempo atrás, talvez por Dragon Ball, Naruto ou Sakura Card Captors, também deve ter sentido que os shows de hoje estão extremamente chatos e sem alma. Eu não quero dar uma de saudosista dizendo que não houve uma evolução, porque muita coisa boa surgiu nos últimos anos, mas ainda assim, eu sinto vazio, como se a indústria tivesse abandonado quase todo o amor e carinho, o que dá pra ver com um monte de sekai toda a temporada. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para descobrir e mostrar a você que também sente essa nostalgia, se esse sentimento é verdadeiro ou apenas uma ilusão das nossas memórias. Opa, eu sou o Cru e sejam bem-vindos ao meu vídeo, que talvez possa te causar um pouquinho de alegria. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Vamos voltar um pouco para relembrar como eram esses animes, aquele tempo quando éramos crianças e chegávamos correndo da escola para não perder nenhum episódio na TV. Tinha infinitos desenhos japoneses bons como Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Yu Yu Hakusho e Yu-Gi-Oh! Todos com aquelas introduções dando spoiler, sério. Até hoje não me esqueço do maldito episódio de Dragon Ball que começava com a morte de Goku escancarada na tela. E eu poderia ficar muito mais tempo citando outros, sem dúvidas, dá pra falar que foi uma época de ouro. Mesmo com propagandas gigantes e aquela enrolação toda, no fim, como a gente era criança, não importava muito e conseguíamos nos divertir bastante. Porém, pra muita gente não ficou só ali. Com o tempo veio a internet e os famosos sites de anime, que infelizmente na época era a única opção pra maioria das pessoas, inclusive eu. E cara, o que eu sentia de empolgação depois de esperar horas pra assistir um anime em 360p numa telinha não tava escrito. E quando tinha 480p, eu gritava de alegria. Eu lembro de maratonar Sal em um dia encolhido na cama, e quando terminei só faltava chorar. Mirai Nikki é outro que quando eu terminei, pensei que nunca esqueceria, que era o melhor de todos, cinema, e hoje eu não lembro de quase nada. Mas o problema aqui é que não dá pra negar o fato de que muitos desses animes terem ficado extremamente datados, com uma fórmula repetitiva que não muda muito. E sério, se você consegue assistir tudo até hoje, você é provavelmente psicopata. Vários deles também só não são mais pra nossa idade, porque crescemos, ganhamos experiência de vida, desenvolvemos melhor nosso senso crítico e, desculpa, o poder da amizade não existe. Eu falo isso por experiência própria, depois de quebrar a cara tentando assistir muita coisa velha e ver que realmente não dá. Normalmente o ritmo é extremamente lento, o que não combina com a maioria das obras. Eu não tô falando de um anime lentinho ou calmo, e sim daquelas cenas de 50 segundos do personagem olhando pro nada feito um poste. Uma tática da época para economizar a animação. E eu vou ser sincero aqui também, naquela época o original acabava quase sempre sendo melhor, mas teve uma coisa que me surpreendeu muito. Dentre esses animes, entre aspas, problemáticos que eu citei, tinha muitos interessantes e eles não eram só bons, mas incrivelmente bons. Eu senti uma alegria tão grande reassistindo esses animes que fizeram parte da minha infância que eu não consigo nem botar em palavras. As batalhas de Dragon Ball, as Digievoluções, o Exodia finalmente aparecendo e até mesmo One Piece, que hoje eu não vou muito com a cara, me deu uma experiência incrível. Parecia que eu conseguia sentir o carinho que os animadores colocaram naquelas histórias. Um sentimento de casa, de feita à mão. Eu não achei que eu fosse curtir tanto quando eu entrei nessa vibe de assistir coisas velhas. Foi por causa de um amigo e eu pensei que tudo seria chato e infantil, mas no fim eu me diverti muito. Eu relembrei de tempos que eu era feliz e nem sabia, quando não precisava de me preocupar com muita coisa, um tempo em que muitas pessoas queridas pra mim ainda estavam presentes. E eu não vou ficar só nesse papo de nostalgia, as histórias realmente são boas, o desenvolvimento dos personagens é muito mais gradual e legal de assistir do que hoje em dia. Pensando agora, é um dos motivos que me fez gostar muito dos shounens da época. Quem se importa com grandes reflexões depois de um dia cansado? Às vezes você só quer chegar em casa e ver aquele arco de treinamento legal de assistir, onde os personagens se matam de treinar e mostram uma evolução gostosa. Pra mim, um dos animes mais importantes dessa época é Hunter x Hunter. A versão de 99 é simplesmente surreal de incrível. Ela mantém a diversão em momentos alegres da história, mas também traz aquele ar mais escuro e sombrio do mangá. Eu até conversei com uma garota que só assistiu a versão de 2011 e ela teve uma impressão totalmente
totalmente diferente da minha, achando Hunter x Hunter super infantil, alegre e quem sabe. Essa atmosfera da primeira versão vem muito das cores, que eram sensacionais. Eu não sei o que eles faziam, mas tinha uma estética tão boa, não só em Hunter x Hunter, cada show tinha sua vibe bem específica. Voltando um pouco, Hunter x Hunter, apesar de ser antigo, pra mim é o shonen que mais se aproxima da perfeição. Personagens super carismáticos, arcos de torneios legais, desde vilões ao sistema de poder. Ele não deixa a desejar em nada. A gente não fala dos diálogos, o Togashi tenta competir com a Bíblia. Hunter x Hunter é uma história que desde o começo consegue prender sua atenção e não demora muito pra entregar arcos incríveis com um ótimo desenvolvimento de mundo e personagens. Boa parte disso parece faltar nos dias de hoje, onde muita gente se inspirou no Togashi, mas chegar perto do nível, nem as obras que claramente se inspiraram e ficaram famosas conseguem, como o Jujutsu. Isso não é só com Hunter x Hunter, tem Fullmetal, Code Geass, Berserk, Ashita no Joe, Monster, obras que apesar de serem muito limitadas se comparar ao que temos hoje, receberam adaptações incríveis há muitos anos atrás. Olha Evangelion, por exemplo, que é muito aclamado e tiveram que segurar as pontas no final por causa do orçamento. Mesmo assim, eles conseguiram criar algo muito bom e memorável, com cenas lindas que marcaram a história da animação e o final que realmente se encaixa no contexto ali. O que eu poderia fazer agora é ficar falando um monte de anime que teve um baita investimento e nem fizeram um final que preste. Sem falar que Evangelion é um dos shows mais bem pensados que eu já assisti. Muita gente fala da sua complexidade, mas o brilhantismo mesmo tá em como os temas são apresentados e não as 500 referências bíblicas. Outro exemplo muito bom é Hajime no Ippo, que com sua animação transmitia de forma magnífica o peso dos golpes, inclusive tem vídeo aqui no canal. Em Ippo você realmente sente que um soco devastador vai atingir o alvo, e quando alguém erra e vem um contra-ataque é ainda mais emocionante. Então, depois de tudo que eu falei, se tinha animações boas, os maiores mangakas, estúdios apaixonados pelo trabalho, por que começou a dar errado? É o que eu vou falar agora. Bom, é meio difícil dizer um ponto exato quando as coisas começaram a mudar, mas eu diria que foi com o começo da digitalização dos animes nos anos 2000. Grande parte dos animes que eu mencionei ainda são dessa época, e foi aí que eles entraram na vida de muitas pessoas. Com o passar dos anos, as animações foram ficando cada vez mais populares. E enquanto a indústria ocidental focou no 3D, os japoneses foram com tudo no 2D. Tinha cada vez mais estúdios, profissionais na área, tecnologia sendo desenvolvidas. Um fator muito importante é que aquele público que assistiu quando criança foi crescendo, e com os anos eles compartilharam essa cultura com familiares, amigos e até mesmo filhos. Foi algo que se construiu ao longo de muitos anos. Aqui mesmo no Brasil, a comunidade de anime já era gigantesca há muito tempo, especialmente a de Naruto. Todo esse pessoal consumia e criava muito conteúdo. Talvez vocês se lembram dos milhares de memes bem duvidosos, os raps do Taos com milhões de views há 10 anos atrás, e também tinham youtubers de anime já estourados, como o Orochinho com seus vídeos de narração do Google, na época o famoso Tio Orochi. Apesar de tudo isso que eu falei, anime ainda era algo estigmatizado, as pessoas ainda olhavam com maus olhos, e as chances de você ser zoado de nerdola por gostar eram muito altas. Apesar de anime ter se tornado algo grande, não tinha furado a bolha, até que em 2020 tudo mudou. A pandemia, uma catástrofe de nível mundial, essa foi a chance de ouro que os animes precisavam. A internet estava mais forte do que nunca, e as pessoas desesperadas por conteúdo, e para a sorte delas, anime era o que não faltava. Ali foi o ponto de virada em que as animações realmente atingiram novos patamares e se tornaram mainstream, furando a bolha completamente com shows como Jujutsu, Attack on Titan e Kimetsu. Naquele momento, a qualidade dos animes também já estava num nível completamente diferente de antes, com alguns sendo qualidade de filme em cada episódio. Foi muito louco ver tudo aquilo acontecer, centenas de milhares de pessoas comentando, vídeos com milhões e milhões de views. A paixão das pessoas foi tão forte que até mangás, algo que eu nunca esperaria, se tornou popular. Mas essa atenção e glória que os animes começaram a reunir também trouxe consequências. Com animes fazendo sucesso mundial gigantesco e seus filmes lucrando absurdos, também veio o lado ruim em contrapartida. A
existência de animes toscos feitos pra ganhar dinheiro não é novidade, e os gêneros que mais se encaixam nisso são os isekais e os echis, que no fim a gente sabe que é tudo farinha do mesmo saco, não vamos mentir também. Mas não me entenda errado, eu não sou do tipo que reclama: oh meu Deus, apareceu uma peça de roupa, eu vou escrever uma redação criticando. Não, eu não ligo, desde que não atrapalhe a história, tá suave. E é conhecimento geral que ecchi é feito pra farmar grana em cima de adolescente, tanto que tem autores que só voltavam a escrever quando tão sem dinheiro. Alô aí, autor de To Love Ru. A questão é que esses gêneros foram ficando cada vez mais apelativos com o passar dos anos, principalmente ecchi, que, meu Deus, tem um anime de uma garota fazendo coisas suspeitas com um cachorro e no fim do mangá acontece e parece que nem o mais 18 é um tabu mais, já que agora começou a ter toda a temporada como se fosse algo completamente normal. O que eu tô tentando dizer é que, vendo a fonte de grana, era óbvio que os japas iam tentar lucrar o máximo possível, porque o mundo é capitalista, ora bolas. Por isso eu também falei dos isekais, eles viraram esse molde pra vender fácil. Toda a temporada tá cheio de reencarnei como uma espada, reencarnei como uma aranha, príncipe, mago, fazendeiro, uma máquina de vendas. Eu quero saber quando vai ter o reencarnei como uma Brastemp 2 portas, financiado diretamente pela Magazine Luiza. Eu também quero falar da nova onda de romance que tá rolando. Sempre tem um cara sem personalidade e uma garota que é o destaque, como o Nagatoro, o Zaki-chan, Hate a Girlfriend, Hokkaido Girls, Komi-chan, aquele Shikikimori e sei lá o que. São só uns que eu lembrei de cabeça. Não tô falando que esses que eu mencionei são ruins, calma aí, abaixa a arma quem gostou do final de Nagatoro, mas eu ainda sinto uma falta de originalidade, eu não vou mentir. Eu queria algo novo, histórias com sua própria pegada e apelo. Eu já tô cansado de só mudar a heroína e falar: ah, reencarnei no Rio de Janeiro e arranjei uma namorada baiana, pelo amor de Deus, cara. Também tem uns animes que são horrivelmente ruins, é esse mesmo jeito que eu tô usando pra descrever. São animes que nem mesmo quem financia acredita que vai fazer sucesso. São um tipo de tiro no escuro. Eles fazem de qualquer jeito ali pro pessoal pegar experiência e ver se consegue lucrar alguma coisa. Mas o que dói mesmo em mim é ver que estão incentivando a criarem obras 100% mercenárias. Isso nem é culpa dos autores, eles são pressionados pelos seus editores a fazerem algo que faz sucesso. Mas eu não vou dizer que isso é algo novo também, só foi aumentando com o tempo. Olha o mangá da parte 3 de Jojo, que ficou extremamente grande, porque na época o estilo episódico fazia mais sucesso. Então o Araki fez o seguinte: pô, vou contar minha história e vou meter um monte de filler ali, porque é o que o pessoal gosta, mas pelo menos ele manteve o que ele queria fazer, diferente de Spy Family, algo mais recente, que já é um produto feito totalmente pra lucrar. O autor nem gosta de escrever e nem colocou alguma coisa que ele curte, foi só: ah, isso faz sucesso, então toma. Outra coisa é que esses moldes que eu citei não são iguais os de antigamente. Antes, anime realmente era feito pra criança na maioria, né? Tinha suas exceções e também tinha muita coisa da capacidade. Anime ainda era algo novo, então os autores não tinham tanta experiência e base para se inspirar. Algo muito diferente de hoje em dia, em que os autores têm muitas ferramentas, mas ainda assim estão cedendo completamente pela rota que faz sucesso. Então, depois de tudo que eu falei, anime realmente tá pior agora? A qualidade do passado nunca vai voltar? A minha resposta é sim e não também. Deixa eu explicar melhor. Hoje em dia tem muitos mais animes bons e, apesar da maioria ser ofuscado pelo monte de lixo, a qualidade geral aumentou muito. Autores têm mais chances do que no passado e, por causa da demanda, começaram a adaptar web novels, webtoons, comics. Isso deu espaço para muito mais talentos, além de condições melhores. Mas não dá para negar que, enquanto o nível do chão da qualidade subiu, o teto caiu muito. Não temos mais tantos animes geracionais como Hunter x Hunter, Fullmetal, Evangelion. O único que eu acho que consegue chegar perto é Shingeki. Esse realmente é discutível ser um dos melhores. Ainda assim, eu não vejo algo como One Piece ou Dragon Ball surgindo de novo. Boku no Hero até tinha potencial, mas como sempre, os autores sempre metem o louco. Mas eu também posso estar super errado e na próxima season sai o novo Naruto, o novo Berserk. Não, Berserk eu acho que é demais. E você, tem uma opinião diferente? Acha que eu realmente tô iludido e agora tá melhor do que no passado? Comenta aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, mesmo se você tiver uma opinião diferente. Eu agradeceria imensamente se você puder me ajudar a crescer esse canal, dando like, se inscrevendo, compartilhando. Apesar de ser novato aqui no YouTube, eu realmente boto empenho pra tentar melhorar e entregar algo legal. E é isso. Tchau.
up off my bed just for once, but it rained down on